os critérios meritocráticos no mundo corporativo. A meritocracia é um sistema de governo no qual a mobilidade vertical é definida por critérios de merecimento. De que forma esses critérios meritocráticos podem ser aplicados no mundo corporativo? Para tratar desse assunto, o portal HSM Online convidou a professora Lívia Barbosa, que é também diretora de pesquisa do Centro de Estudos da ESPM. Professora Lívia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada e é um prazer estar aqui na HSM. Eu queria começar te pedindo para explicar brevemente como são aplicados os critérios meritocráticos no mundo corporativo. O critério meritocrático no mundo corporativo, ele se expressa através de uma coisa que nos é extremamente familiar, que são as avaliações de desempenho. A avaliação de desempenho, ela tangibiliza essa noção de meritocracia ao analisar e comparar e avaliar os resultados de cada um no desempenho das suas tarefas que foram alocadas. O fato de isso ser familiar não significa que isso, não seja tenso ou não seja problemático. Aliás, ao contrário, a avaliação de desempenho é sempre, no Brasil e de modo geral também no mundo, um processo bastante conflituoso e disputado na sua legitimidade. Tem teóricos da administração, principalmente aqueles mais ligados à qualidade, Ishikawa, Deming, que eram, por exemplo, contra a processos de avaliação de desempenho. Por quê? Porque eles afirmavam que grande parte dos problemas organizacionais eram oriundos de problemas nos próprios processos organizacionais e que, portanto, você avaliar um indivíduo num contexto de um processo que tinha falhas, você estaria, de alguma forma, sendo injusto com o possível resultado que esse indivíduo poderia dar. Mas o fato é que a mobilidade vertical dentro das organizações não é um sistema aberto, Ou seja, ele se afunila em algum momento e nem todo mundo pode se autogerir ou estar capacitado para estar. Então, ela se impôs como uma necessidade de você selecionar quais são as pessoas mais capazes de desempenhar determinadas tarefas. Ela tem um foco, ela é um sistema de hierarquização por desempenho, mas ela também é uma ideologia. Por isso o nome meritocracia, que você muito bem apontou no começo, porque a ideologia é que ela pressupõe que os melhores não são melhores do ponto de vista moral, mas daqueles que são melhores no desempenho de uma determinada função num determinado contexto histórico, são aqueles que deveriam ocupar esses postos e essas posições. De que maneira os líderes podem aplicar os critérios meritocráticos para gerir melhor as corporações? Bom, você tem várias experiências, Primeiro, você tem uma filosofia meritocrática e depende, também que explicite, claro, quais são os seus critérios. O fato de uma pessoa ser melhor funcionalmente não dá a ela nenhum direito para além disso, Ela é boa naquilo que ela faz, mas ela não é hierarquicamente, do ponto de vista humano ou moral, superior a qualquer outra. Então, isso tem que ser um critério muito claro e, às vezes, as pessoas confundem e se arvoram direitos para além do seu desempenho funcional. Ou seja, então, o fato de eu ser um líder empresarial brilhante me dá o direito de ser ríspido, grosseiro, e submeter as secretárias que trabalham comigo a um moral harassment. Não dá. A sociedade, ideologicamente, ela só está disposta a retribuí-lo pelo seu trabalho. Ele não é, em nenhuma dimensão, superior ou tem mais direitos na vida social do que a sua secretária ou do que o seu chofer. Então, é muito tênue como as pessoas passam de uma posição para outra. Mas, veja bem, no Brasil, você hierarquizar por desempenho é muito complicado, não só por essas tensões que são comuns às sociedades, porque a noção meritocrática ela implica uma noção de comparação e competitividade. E, no Brasil, a competição e a competitividade são vistas como elementos sociais negativos dentro da organização.
Se você aplicar um teste, na HSM, a revista, quiser fazer um teste, pergunta se você prefere trabalhar com alguém altamente competitivo, de desempenho, agressivo na obtenção das suas metas, e outro de melhor relacionamento pessoal, mas não tanto desempenho, e de melhor trato pessoal, majoritariamente os brasileiros preferem, né, essa segunda modalidade. Por quê? Porque o nosso entendimento da vida do trabalho não é só um entendimento de resultado, mas também um entendimento de relações sociais, de relações de amizade, e que o trabalho ele deve vir acompanhado de um bom ambiente. E nós conseguimos resultados igualmente com isso, né? Você não há, embora a forma de obter resultados seja muito diferente de sociedade para sociedade, nas suas ideologias e valores implícitos, não há sociedade que seja mais ou menos capaz de obter resultados. Isso é importante de ser marcado. A outra coisa por exemplo, é muito comum quando eu sou consultada pelas empresas, um argumento que sempre surge: mas por que nós vamos estabelecer quem é o melhor ou quem é o pior? Isso vai trazer um sentimento de disrupção, de uma harmonia, da cooperação. Sim e não, porque implicitamente as pessoas sabem, né, aqueles que têm o melhor desempenho, e implicitamente as pessoas sabem daqueles que têm um pior desempenho. O que as pessoas no Brasil geralmente não gostam é de que se explicite as diferenças de desempenho e se premie aqueles de melhor desempenho em detrimento do outro. É aí aonde o problema aparece. Então, via de regra, as pessoas costumam, no Brasil, não costuma se hierarquizar agressivamente as pessoas. Então, vamos dizer assim, primeiro, segundo e terceiro foram melhores de desempenho. Então, eu pego aquela quantia que eu tenho, eu não dou mais para o primeiro, menos para o segundo e menos para o terceiro. Eu divido em 3 partes iguais, para você não criar esse tipo de mal-estar. O brasileiro ele não gosta de avaliação de desempenho. Por quê? E aí a grande diferença da nossa percepção para o caso americano. Porque nós achamos que o meu resultado não é fruto só de características intrínsecas a mim. Eu não nasci só com essas habilidades e talentos. A vida social, né, a minha condição econômica, as oportunidades que eu tive ao longo da vida, né, as minhas características de personalidades idiosincráticas, elas, né, me ajudaram a obter aquele resultado. Então, a loteria, o resultado da loteria da natureza não pode ser responsabilidade exclusivamente minha. Eu não escolhi nascer numa família de classe operária que não me deu condições de estudar, que eu não tive um ambiente que me propiciasse a desenvolver intelectualmente. Então, como é que eu posso ser tão duramente avaliado pelos meus resultados? Então, nós achamos que, da mesma forma, eu aplico esse mesmo pensamento para o fracasso. Eu também não sou responsável pelo meu fracasso. Eu não escolhi nascer de uma mãe, de um pai que vendia drogas, de uma mãe que vivia alcoolizada na beira do meu barraco na favela. Então, eu também não tenho responsabilidade social. Então, enquanto o eixo da responsabilidade, no caso americano, fica inteiramente centrado no indivíduo, porque ele é dono das suas habilidades e talentos, e as variáveis sociais, elas apenas são um instrumento que demonstra a maior capacidade dele de superar as situações e valoriza, quanto mais difícil, maiores as dificuldades, mais valorizado é o indivíduo. No caso brasileiro, é o contrário, né? Nós somos frutos dessas variáveis sociais. Enquanto eu tenho no americano um indivíduo absolutamente ahistórico, determinado de dentro, no caso brasileiro eu tenho um indivíduo que é inteiramente determinado de fora, pelas variáveis sociais. Então, se eu não sou responsável, eu também não mereço nem ser premiado, nem ser punido. E